Fala galera, tudo bem? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Aí do outro lado, em qualquer parte do mundo, você pode entrar também no nosso site, vai ficar aqui embaixo. Ontem eu esqueci de colocar, mas é www.international, você coloca um tracinho assim de menos, pulsoresearch.com. Tem muita gente que fala, nossa, que nome grande. Entra lá, você vai estar se atualizando, o site foi todo refeito, digital. Da hora, você pode participar, deixar mensagem, enfim, matérias lá super legais. A gente fala de social, economia, política, internacional, enfim, a gente fala sobre mercado financeiro, de tudo tem um pouco, sobre guerras, estratégia, tem muita coisa legal lá. Pessoal, tem muita gente pedindo pra gente comentar sobre aí a demissão voluntária do Sérgio Moro, diga-se de passagem, né? E a gente que já acompanha o Sérgio Moro há um bom tempo, ontem eu fiz um vídeo falando, e se vocês forem ver os vídeos anteriores, de 3 anos atrás, 4 anos atrás, 3 anos atrás, você vai ver que o tanto que a gente pegava no pé, desde a época que ele arquivou o Banestado aí, 450 bilhões de dólares, mandaram 30 bilhões em conta CC5 aí no Banestado de Nova York, onde eles tiveram aí ajuda do departamento D8S, o departamento do Homeland Security dos Estados Unidos, e principalmente do Beacon Hill Service, que tinha uma conta acoplada juntamente com JP Morgan Chase. JP é um dos fundadores do Fed da década de 1930. Eu estou aqui do lado aqui do Wells Fargo, que também é um banco que faz parte dessa cúpula, ou seja, JP Morgan e Chase fizeram a fusão depois da crise imobiliária, ou seja, a crise do subprime mortgage em 2008, e você tem que estar aí ligado. Então, essa operação começou aí na época do Banestado, onde teve colaboração do D8S, o Departamento de Homeland Security e de Segurança, principalmente dos Estados Unidos, envolvimento de José Serra, que tem aí a lavagem junto com o Fernando Henrique Cardoso, nessa participação aí da privataria, vocês que acompanharam aí no Brasil, e principalmente do dinheiro, né, que movia literalmente essas transações. O Youssef, foi aquele advogado. Então, o pessoal tá pedindo pra gente falar um pouco sobre essa farol da colina aí do Banestado, do que representa Sérgio Moro. Bom, vocês sabem que Sérgio Moro participa aí, ele é maçom também, faz parte aí de grandes incorporações, ele está a serviço de grandes incorporações aqui nos Estados Unidos, e a função dele era única e exclusiva de dar continuidade àquilo que o pai dele sempre propôs. Foi um dos fundadores lá em Curitiba, do PSDB, então fazia parte da elite. Muitas das vezes Sérgio Moro foi questionado, por que vocês não investigam o Banestado, aliás, o Banco Central, o Ministério da Fazenda? Eu sempre bato nisso, na mesma tecla. E por que muitas vezes ele não investigou ninguém do PSDB? Claro, porque ele tinha um rabo preso e tem um rabo preso justamente com Serra, Geraldo Alckmin, pagava 300 milhões para a Revista Veja, tampar o sol com a peneira, tá aí, faz parte, com o próprio Fernando Henrique Cardoso, que não sabe o que fala. O Fernando Henrique Cardoso é o mentor de tudo isso que aconteceu de ruim do Brasil, de 1990, quando ele assumiu, até hoje, transformando a dívida externa em interna, privatizando, usando títulos podres de Luxemburgo e o próprio dinheiro do BNDES para poder cumprir uma agenda. Então, política é assim, a pessoa entra, ganha, satisfaz o ego e quando senta para conversar, sabe que tem uma agenda que tem que cumprir. Isso tanto pela esquerda ou tanto pela direita. É o que aconteceu. Não só com Lula petismo, mas por muitos outros governos que estão aí. Existe já uma agenda programada para fazer o que deve ser feito. E tem muita gente que morre, chora, se ajoelha, se contorce para poder ficar dividido entre paixões, para poder ficar dividido no político, porque não consegue ter uma consciência crítica, não tem acesso às informações, o conhecimento fundamental para poder estar articulando. Então isso é importante você entender. Então desde 1996, o ano de 2000, antes do World Trade Center, a gente viu milhões e milhões de dólares aí que foram repassados por JP Morgan no Chase através de companhias offshore. É aquilo que eu falo. Sérgio Moro, ele pode ser ingênuo, que não é. Ele é tosco, que não é. Ele sabe onde ele quer chegar e tudo isso que ele fez e que
principalmente fez hoje mediante ao Jair Bolsonaro. Ele, diga-se de passagem, ele tentou articular com o Bolsonaro: eu só vou aceitar o cargo de ministro da Justiça se vocês realmente, o juizinho de primeira instância da primeira vara de Curitiba, que homologa acima da Constituição, se vocês derem do Estado uma renda fixa para os meus familiares. O que significa isso, gente? Enquanto o povo tá aí comendo pão que o diabo amassou, gente, um cidadão desse, porque eu sei, eu vi quantas vezes ele entrou aqui nesse país para trair 210 milhões de brasileiros e traiu o próprio Jair Bolsonaro. Você não pode dar as costas pro fascista, você não pode pedir conciliação, nem conselho, e nem articular. Você entende onde eu quero chegar? Então ele pediu isso, e a gente sabe muito bem que ele criou um pragmatismo para poder se sobressair. A esposa de um lado, ele do outro, ele quer ser, agora tem governador do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, querendo o Sérgio Moro do lado para poder vender uma imagem que é um não aparente, se vocês forem ver, se vocês forem analisar. Ai, meu brain frame. Quando você toma coisa gelada, dá aquele... Deu agora. Entendeu? Para poder vender uma imagem que não é correspondida, gente. O Sérgio Moro acabou com o Brasil. Ele fechou mais de 70 mil empresas, mais de 300 mil negócios. Eu tive pessoas que até hoje estão tomando remédio para depressão. E eu conheci pessoas que conheceram outras pessoas que se mataram. O Sérgio Moro acabou com o PIB do Brasil. Ele acabou com as construtoras brasileiras. Ele afundou com a Odebrecht. E as pessoas não conseguem entender que ele criou uma narrativa para fazer essa lavagem. Você sabe quanto que o Sérgio Moro tem fora do Brasil, em companhias offshore, que é ativo dele? O Paulo Guedes vai embora daqui uns dias. Vai ficar mais rico. Como o William Guthmann, que veio do Itaú, como o próprio Henrique Meirelles, que veio do Banco de Boston, tudo serviram no Banco Central. O Neto daqui um dia sai fora, todos ricos. Pedro Parante, que eu não esqueci, tá na minha lista, a gente vai se cruzar um dia. Não é que a história vai... O pessoal tem muito de falar isso. Não, a história vai mostrar. Quem faz a história é nós. Somos nós. Nós. Por isso que a gente tá nessa miserabilidade aí total. Porque o povo fica aí. Nossa, o Sérgio Moro saiu, foram comprar caixa de fogos. Isso não reflete nada. Isso só comprova aquilo que a gente vinha falando, que muitas das vezes entrava aqui e saia do outro lado, gente. É inerente. Vocês têm que entender que o poder instituinte tem que ser dado pro povo. É o povo que tem que governar através de um governo de punho popular, gente. Não é dessa forma. Nós estamos totalmente compatuados da forma errônea. Não, ele vai ser candidato. Quem vai votar nesse cara? É você que tem que escrever história. É você que tem que ter empoderamento. É você que tem que entender que a política, a economia, você tem que comer todos os dias, senão você não vai sobreviver. Gente, é uma voz que clama por anos e a gente não consegue entender que a gente é colocado, porque por detrás tem gente defendendo pautas, defendendo protagonismo, pessoas defendendo pretensionismo para entrar em contradição de defender paixões. Olha aí o que está acontecendo. Uma crise, a política está fadada ao fracasso ao Brasil, em todos os aspectos, porque não consegue trazer... Claro, o presidencialismo de coalizão é o mesmo que tem aqui nos Estados Unidos. Não, mas a maioria vira mesa, esquece. Quem é o detentor do dólar é o Fed, que dá as regras, que intervém. O Brasil é o detentor do quê? Da falcatrua, gente. Da falcatrua. Juizinho de primeira instância... da terceira vara de Curitiba, que homologa acima da Constituição, esse cara tinha que ser preso, fuzilado, porque ele traiu 210 milhões de brasileiros. Isso aqui só no Banestado. Você sabe o que é o DAS? Departamento de Home Security aqui nos Estados Unidos? Você sabe o que significa isso? Você sabe o que é o Ministério da Justiça aqui? A Suprema Corte norte-americana, o Welfare Healthcare aqui nos Estados Unidos? Vocês sabem quem que é o JP Morgan Chase? Vocês sabem o que significa isso? O Bacon Hill Search,
Vocês não sabem com o que Sérgio Moro está metido. Traiu os pobres brasileiros que ficam aí, ó. Quando ele colocou uma pilha de dinheiro lá em Curitiba, gente, para mostrar o sensacionalismo de uma Operação Lava Jato, que o que ele recuperou e o que ele repassou para acionistas que estão aqui, presta atenção, nós pagamos de juros e amortização por dia. Juros, não é dívida. Juros e amortização da dívida por dia. Cara, eu não consigo entender. O Bolsonaro, ele não vai cair assim, gente, como muita gente fala. Agora, que legal, vamos ver. Porque o pessoal gosta de dar risada, dar desgraça, que você tá no meio. É a mesma coisa, a gente tá dentro de um chiqueiro. Puta que porco sujo. Esquece de se olhar, gente. Acorda, gente. Acorda. A gente só vai fazer história, mudar a história do país, quando a gente entender, der por oportunidade para abrir o coração e entender que somos nós que temos que fazer as coisas. Através de um processo revolucionário. Então tá aí. Um pilar fundamental de um golpe institucional, de um cara que é especialista em criar, inventar, mentir. Imagina os filhos do Sérgio Moro daqui para frente. Daqui uns dias, gente, quando ele tiver que se aposentar, ele vai ver lá na frente que você que está me ouvindo, cada um de nós vai ver com nossos próprios olhos, vai se ajoelhar e vai confessar que existe um Cristo. E cada um de nós vai passar por um julgamento. Vocês sabem disso, nós vamos ter que prestar conta. O cara que traiu 210 milhões de brasileiros. Quando eu fecho os olhos, eu vejo assim a favela onde eu nasci, as crianças brincando de pipa. Gente, acorda, gente. Vocês não queiram imaginar a situação que a gente está vivendo agora, junto desse pilar fundamental desse golpe institucional que foi emergido por esse cidadão que traiu, que criou uma Operação Lava Jato, que gastou milhões e milhões de reais das custas do pobre. E o Deitan Dallagnol, aí outro almofadinha do caramba, queria roubar dinheiro da Petrobras, cerca de 3 bilhões, e a Rosa Weber fazendo assim, Gabriela Hart, lembra? Querendo assinar dinheiro do povo brasileiro, gente. Então, eu acho que deu para vocês entender onde é que Sérgio Moro quer. E tem gente que vai atrás. Tem gente que não consegue entender o respaldo da expoliação que é colocada sobre o pobre que vive aí jogado, as traças, sendo comovido. Por isso que a sociedade brasileira fala, política, quando você se afasta, você contribui. Quando você não quer saber de política, você contribui para o caráter fascista. Você dá a sua autonomia, a sua liberdade, você transfere a sua responsabilidade para 3 gatos pingados que estão controlando o Brasil. Então tá aí. Esse é o Sérgio Moro, da vara de Curitiba, que roubou só do Brasil. Esse cara tem mais de 80 bilhões de dólares em companhias offshore. Vai lá ver o ativo de Sérgio Moro. Aí aparece o doente que tem o marca-passo, o Fernando Henrique Cardoso, o pai da príncipe da privataria, né, que nem o Carlos Amorim falava, Carlos Henrique Amorim, que eu gostava pra caramba dele. Ele fazia um jornalismo de pauta, com pluralidade, transparência. São poucos. Foi embora, como cada um de nós. Ele falava isso. Fernando Henrique Cardoso, o cara acabou. O cara entregou a Vale do Rio Doce para George Soros, um monte de acionista que tava aí, gente, com o próprio dinheiro do BNDES. Dói o coração. Ainda pegou um monte de títulos podres. É o que o Banco Central vai começar a comprar agora. Títulos de bancos podres que não tem irreverência, porque Jair Bolsonaro, ele quer recompor esse poder instituinte para colocar a nação contra os órgãos, que eu também sou crítico. Eu sou crítico ao Congresso e ao STF. Aí você vê aí o Aras, da PGR, agora a Polícia Federal que estava na mão do Bolsonaro, PGR, quem mais? Ministério da Justiça, se foi, bateu asas, foi embora. Tudo isso para poder blindar uma família que tentam vender uma imagem que não é uma imagem, que é um não aparente, que é um eufemismo, uma meia-verdade, e o povo engole de goela abaixo. Isso é só o que foi plantado. 30 bilhões das CC5 contas que eram depositadas no Bem-Estar de Nova York através do Chase,
do JP Morgan, que é o Chase, para lavagem de dinheiro. Isso só foi o começo. Agora imagine que Sérgio Moro entregou, que a esposa entregou 450 milhões da PAI. Ela que cuida do jurídico do PSDB, da falcatrua lá do Zuco Louco, tudo pelas indústrias da delação que foi feito por debaixo da mesa, estão milionários. Os filhos tudo estudando aqui nos Estados Unidos, entendeu? Sem falar 450 milhões da PAI, porque ela cuida do jurídico do PSDB e da Shell. Shell é Chevron, Chevron Rockefeller, Rockefeller é CFR, Conselho Foreign Relations. Sabe quem que é o Conselho Foreign Relations? De Rockefeller? Fernando Henrique. Pergunta para o Fernando Henrique, ele te explica. Outro traidor da pátria. Eu vou trazer mais informação sobre o pragmatismo de Sérgio Moro, sobre a congruência de um cidadão que realmente não representa absolutamente nada. Por quê? Ele fez algo e muita gente pegou carona, muita gente está no Congresso, está aí na Câmara dos Deputados, como deputado, senador, porque bateu palma, porque a verdadeira corrupção é a da dívida. E tem gente que fala aí, as outras corrupções, mensalão, zelote, 7 anões, 7H, são corrupções passivas. Se roubou uma bala, é corrupção. Agora, a verdadeira corrupção é que está inserida no sistema, que foi a Operação Lava Jato. Que o Fernando Henrique, aliás, que o Sérgio Moro recuperou, nós só pagamos ontem de juros e amortização da dívida. Então você que está aí, presta atenção durante esse tempo, você que me acompanha. Faz uma alta análise. Não tenta sair fora, porque nós estamos numa nova era. Nós estamos vivendo uma nova era, que daqui para frente nada vai voltar como era antes. Tenta enxergar as coisas. Olha as pessoas com os outros olhos. Tenta se prevenir. Tenta se educar, se politizar pelas artimanhas desse tipo de pessoas. Lobo de cordeiro, ainda prega, ainda vai para a igreja, né? Deitando a lenha, ó. Pregar ainda uma religiosidade aparente. Então você que está aí do outro lado, presta atenção que a verdade ela sempre vai prevalecer. Você pode mentir para os outros, mas não para você. A mentira tem perna curta e a gente está vendo aí. Cansei de falar e o povo aí, não, vamos ver que não sei o quê. A gente não pode ver. Não pode ver. Existe uma agenda por detrás. E você está vendo com seus próprios olhos, nesses últimos dias, você é testemunha de um protagonismo de tudo que está acontecendo a serviço da centralidade do capitalismo como um todo. Um grande abraço, a gente vai trazer mais informação sobre o Sérgio Moro. Tudo uma armação. O cara falou assim, eu aceito o Bolsonaro. Eu aceito o Bolsonaro. Mas você tem que garantir uma pensão para minha família e para os meus familiares. Vitalícia. Olha o maior esquema de corrupção, gente. Isso é só o começo. Sem falar na indústria da delação. E o dinheiro que eles têm aqui? A gente vai trazer informação para vocês. Don't go away, stick around. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.